Aqui eu vou te dar uma dica bem rapidinho de como você vai fazer o seu Paper Foundation. Primeiro você vai fazer a impressão das suas letras, né? Todas as letras estarão disponíveis em PDF. Você vai pegar a sua letrinha, vai imprimir. Se quiser, pode imprimir de modo simples para não gastar muita tinta. Ela já vem coloridinha para você saber a cor que é cada parte. Você vai fazer a impressão e depois você vai recortar a sua letra. Se você tiver impresso em preto e branco, simples, você vai colocar uma letrinha correspondendo à cor que você quer usar. Aqui eu já fiz algumas letras, aí você vai entender. Esta aqui, a letra P, você tem que lembrar de uma coisa. Quando você faz a impressão, ela está espelhada, porque nós vamos trabalhar no papel e depois a gente vai virar o nosso trabalho quando estiver pronto. Então é muito importante você lembrar disso. Aqui, como são letras, a gente sabe que elas vão ficar na posição certinha já. Aí você vai pegar a sua letra, no caso aqui é H, vai anotar as cores que você quer. Eu quero a parte aqui, essa aqui vai ser colorido. Então, colorido, colorido, colorido. E essa que está rosinha será o tecido de fundo. Você vai pegar os seus tecidinhos escolhidos e vai cortar mais ou menos do tamanho de cada parte. Aqui eu separei, vou tirar aqui para ficar mais fácil. Aqui eu separei alguns pedacinhos para você entender. Você vai cortar com um avesso para cima, porque ele tem que estar deste tamanho. Vamos supor esse aqui, o A3. Eu coloquei aqui para ser... Uma coisa legal é você botar na janela, para ver se vê a sombra ali do teu trabalho, tá vendo? O avesso está para cima, porque ele vai entrar aqui embaixo e você vai costurar, juntamente com a outra parte aqui que foi cortada. Ela, ó, o avesso para cima do tamanho do pedacinho, aí vai encaixar aqui e você vai costurar. Aí eu vou para lá e vou mostrar como você vai costurar cada pedacinho desse. O que é importante você ter em mãos régua, que pode ser qualquer régua, e ter um papelão. Aqui eu peguei um marcador de livro e a régua de Paper Foundation é essa que tem essa beiradinha aqui que vai me auxiliar no corte. Se você não tiver essa régua, você vai usar a sua régua comum mesmo e vai cortar a 1/4 de polegada as margens de costura, ok? É isso que é o mais importante você ter em mãos, além da sua tesoura, na hora de cortar o seu molde. Corte com uma tesoura que você use só para papel e deixe a outra só para os seus tecidinhos, ok? Então você vai cortar todos os pedacinhos do seu tecidinho que você precisar de cada parte, lembrando de estar sempre com o avesso na posição ali, tá? O avesso vai estar aqui. Então, cada partezinha você vai cortar, já deixar tudo separadinho para começar a costurar. Agora, nós vamos lá para a máquina e costurar tudo bonitinho, vou alfinetar cada parte e você vai ver como eu vou fazer isso aqui. Essa primeira parte é muito importante que você preste atenção. No primeiro pedaço, no segundo. O tecidinho, você vai colocar avesso do tecido com o avesso do papel, que é onde não tem desenho. Você vai posicionar ali a primeira parte e depois vai encaixar a segunda parte ali do seu tecidinho. Aí sim você vai botar direito do tecido com direito do tecido alinhado aonde você vai costurar. Posicionou direitinho, vai para a máquina. Quando você for para a máquina, você vai costurar exatamente na linha correspondente às duas partes que você está costurando, A1 e A2 no caso. E vai ser com um ponto bem miudinho.
Quando você costura paper foundation, o ponto tem que ser bem pequenininho para que você possa cortar o papel depois. Você vai cortar o excesso de linha, vai verificar se tudo se encaixou. Se achou, você geralmente olha a sombra que ficou do tecido para saber que ficou no lado certinho. Chegando na mesa, você vai recortar o excesso do tecido. Você vai virar a parte do desenho para cima, vai posicionar o seu papelão, no caso aqui o meu marcador de livro, na linha que corresponde à parte que vai se encontrar com a parte seguinte. Vai dobrar, o papelão vai te ajudar nessa hora, vai colocar a sua reguinha, se não tiver essa você vai usar uma outra régua qualquer que meça 1/4 a medida da sua costura. Aí você vai cortar o outro lado também para tirar todo esse excesso. Verifique ali, eu estou apoiando na linha, que é da costura que vai ter na lateral. Vou tirar esse excesso também e depois verificar as outras partes, se tem alguma coisa sobrando. No caso, ali eu vou costurar a parte A2 com a A3, então nessa linha ali eu já vou tirar o excesso, que assim já fica o tamanho que eu quero. Aí, quando eu alinhar a parte seguinte do meu trabalho, do tecidinho seguinte, ela vai estar alinhada na parte que eu quero, então não vai ter sobra, não vai faltar tecido. Verificou ali, ó, ficou um pedacinho certo, ó, já se encaixa direitinho, então eu boto direito com direito, posiciono bonitinho, verifico se está onde eu quero, para um lado e para o outro, posso ajeitar um pouquinho o tecido para um lado e pronto. Alguma dúvida, verifique novamente. Aqui está torto, parece que está torto, mas não está. Ele está no lugar direitinho. Então, ajeitou, posicionou, vai costurar na sequência, como eu falei. Você fez um e dois, agora o A2 junto com o A3, exatamente nessa linha que você vai costurar. Aí, verifica se ficou direitinho, corta o fiapinho da linha, vê se ficou legal lá atrás, ó, a dúvida tá tudo para lá, ó, desceu, ficou para o lugar certo. É isso. Agora é só acertar o excesso e continuar a sequência numérica costurando tudo bonitinho, todas as partes nas cores e ordem certa. Corta o excesso e vai em frente. Depois que todas as suas letras estiverem costuradinhas, você vai recortar nessa linha de fora para acertar, ficar direitinho se ainda não estiver. Aí a sua letra estará pronta. Você também pode aqui nessa beiradinha aqui,
né, nessa coisa aqui do lado, fazer uma costurinha para prender essa beiradinha aqui, para não o seu bloquinho ficar firme ali, onde você saber onde vai ser a próxima costura. No caso desses aqui, ela ainda vai ficar esperando mais um tempinho até eu colocá-la no lugar que eu quero. Então, aqui ela só está costuradinha para você ver. Depois que tudo estiver pronto, emendadinho, você vai retirar o papel. Da mesma forma que eu tirei nessa beiradinha quando estava costurando, então você vai retirar o papel aqui, depois vai tirar todo o papel para você ter o seu trabalho prontinho e bonitinho. Você escolhe as cores que você quiser para fazer isso, sempre lembrando de dar um bom contraste para dar vida para o seu trabalho.